Irmãos, graça e paz de Jesus a todos. Amém, amém, amém. Nós já estamos em culto ao Senhor e antes da gente passar para o nosso momento de avisos, louvor e adoração e depois ouvirmos o pastor Vandeci e termos a ceia, eu só gostaria de comunicar à igreja, aqueles que ainda não sabem, nós tivemos uma perda na sexta-feira, que foi o falecimento da nossa irmã Simone Abras. E o sepultamento dela foi ontem, então foi um momento muito triste. Então eu gostaria que a gente se lembrasse dessa família, tanto o irmão Humberto como também da Júlia, sua filha, e iniciássemos o culto orando ao Senhor e pedindo que o Espírito possa trazer o consolo para essa família que é tão preciosa e tão querida. Antes de orarmos, eu só queria também manifestar a minha gratidão ao Senhor, porque em meio a tanta tristeza, ontem também foi um momento de alegria, porque a nossa igreja estava lá presente de uma forma tão viva, tão significativa, e isso alegrou muito o meu coração, porque me faz crer que o nosso ragu, esse acróstico, hospitalidade, amor, generosidade, unidade, não é apenas um acróstico bonitinho para a gente decorar, mas tem sido muito real e muito evidente entre nós. Então, deixo aqui também a minha nota de louvor e gratidão a Deus, porque nós estamos no caminho, irmãos. Esse é o caminho. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que alcance com consolo, com graça, com misericórdia a família do nosso irmão Humberto. Senhor dos altos céus, nós te damos graças por mais uma manhã, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante de Ti, Senhor, e de Te adorar, Senhor. Ó Deus, mas hoje nosso coração ainda apertado pela perda da nossa irmã Simone, Senhor, e Te damos graças porque hoje ela está contigo, Senhor. Está onde nós anelamos estar, na Tua presença. Ó Senhor, e nós queremos Te pedir que o Teu Santo Espírito, que é o nosso Consolador, possa visitar de uma forma muito especial a vida do nosso irmão Humberto, a vida da Júlia. Ó Senhor, que a Tua graça seja abundante nesse momento de tristeza, Senhor, para que de alguma forma eles possam sentir a tua presença e o Teu cuidado e de uma forma ainda mais viva sentir o Teu amor, Senhor. E também a Betel, por meio de cada membro, também possa ser instrumento do Senhor, para que esse amor seja evidente aos nossos irmãos. Recebe, Deus, o culto que teremos também, fala conosco, esteja entre nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos aos nossos avisos, irmão Elber. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Tivemos, de fato, esse momento que deixa o nosso coração, de certa forma, entristecido por um lado, mas também tranquilo por outro, porque nós sabemos que a nossa irmã, ela cria no Senhor Jesus e sabia que Ele era Senhor da vida dela. Ontem, Evane me falou uma coisa, me permitam dizer, que marcou muito para mim, que ela sabia que a Simone amava a vida, mas ela amava Jesus mais que a vida. Então, isso é uma certeza que nos garante assim, uma tranquilidade, né, para o nosso coração. Queridos, passemos então aqui aos nossos avisos. E, costumeiramente, a gente tem falado aí do Acampa Betel. Foi baixo. Acampa Betel. Amém. Queremos convidar mais uma vez e reforçar aí para toda a igreja estar junto conosco. Rotineiramente nós temos dito aqui que o Acampa Betel é uma bênção, é um lugar assim abençoado para aquele momento que a gente se encontra, a gente vive em comunidade, especialmente numa data tão crítica, né, para nós que cremos em Jesus.
Então, nós queremos, mais uma vez, despertar a igreja, convidar irmãos, aqueles que não fizeram as suas inscrições, façam, procurem ao Guilherme, é o titular dessas inscrições, mas procurem a mim, o pastor Pedro, o Eudes, qualquer pessoa aí que você imaginar que possa te ajudar. Quem tem alguma dificuldade financeira, queridos, o nosso lema continua o mesmo, ninguém ficará de fora. Nós iremos com toda a igreja, independente da necessidade que for, nós iremos, porque o Senhor tem sido conosco. Então, animemos, igreja, e animem-se mais ainda, tragam um convidado, uma família convidada para estar lá conosco. Acho que isso é importante também, é um momento de comunhão e um momento também de ouvir a palavra de Deus que modifica as nossas vidas. Então, mais uma vez, Acampa Betel. O período já está ali, 14 a 17/2. As inscrições ainda estão sendo parceladas, ô Guilherme? As inscrições estão sendo parceladas ainda, cartão de crédito, boleto, ticket, vale transporte, qualquer coisa. Então, irmãos, animem-se. Eu quero dizer para os irmãos que o nosso culto de Natal, que é uma bênção, é uma celebração assim que a igreja se reúne, é um culto especial, todo mundo bonito, né? Naquele dia mais bonito ainda, a igreja mais bonita ainda. Então, nosso culto de Natal será neste ano, no dia 21. Nós teremos ele às 9 horas da manhã, costumeiramente, iniciará-se, né? E à noite também, ele vai ser replicado. Então, convide um amigo, um familiar, e esteja conosco aí, abrilhantando essa noite que está sendo preparada com muito carinho, com muito amor para toda a igreja. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo 33, precisamente o versículo 20 e 21. Amém, irmãos? Vamos reproduzi-lo ali. Eu gostaria de convidá-los a ler junto conosco, lembrando sempre que o Senhor, Ele é a nossa confiança, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. E nós precisamos crer, acreditar a cada dia nisso, para que quando vierem as lutas ou as lutas persistentes, a gente tenha força, sabendo que todas as batalhas nós não vencemos por nós mesmos. Nós vencemos pela força, pela graça, pelas muitas misericórdias do Senhor. E aí nós viveremos neste mundo, né, na contracultura deste mundo, acreditando que Jesus é o nosso provedor, que Jesus é o nosso auxílio, até aquele dia que Ele nos chamará e nós viveremos eternamente com Ele. Amém? Então vamos juntos. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Então, nós não cremos em bens, nós não cremos em coisas, a nossa devoção, ela deve e está no Senhor, que é o autor, que é o consumador da nossa fé. A partir desse momento, igreja, vocês terão oportunidade, nós teremos a oportunidade de louvar ao Senhor, de expressar ao Senhor com gratidão por tudo que Ele tem feito, pela sua misericórdia que não se acaba, que é interminável, e devolver a Ele aí com gratidão o nosso louvor, a nossa adoração. Amém, igreja? Que Deus possa abençoá-los, tenham liberdade, porque onde é o Espírito de Deus, há liberdade. Amém? Antes do louvor, tem mais um recadinho, tá? O pastor pediu para eu... Vai lá, assume de uma vez. Pessoal, não precisa ficar com medo, não. Pessoal, eu quero só saber de vocês uma coisa. Há um tempo atrás, nós fizemos uma ação muito interessante no dia da prova do Enem, nas escolas aqui próximo à nossa igreja. Então, nós tínhamos pessoas na porta da escola oferecendo para os meninos uma caneta preta, que é que eles são obrigados a usar no dia da prova, um abraço e uma oração. Então, quem tiver a água também a gente ofereceu, mas é que a gente está pensando esse ano a caneta preta só. E o abraço e a oração. Aí, eu quero saber se alguém tem disponibilidade para fazer isso com a gente esse ano novamente. O que você vai fazer? Se você está interessado, se você pode nos ajudar nessa ação, você vai me dar o seu nome no final do culto. Porque aí a gente vai se distribuir nas escolas aqui perto. Quem tem a camisa Betel escrita amarela, a camisa amarela escrito Betel, vamos com ela. Quem não tem, a gente pega emprestado com alguém que tem, para a gente se identificar lá como igreja.
E a gente sabe que isso vai ser uma ação muito importante, gente. Os meninos chegam muito tensos, muito nervosos. Esse abraço faz toda a diferença. Essa oração faz toda a diferença, né, Teté? Vamos tentar estar lá na sua escola também, né, que você vai fazer. Então, gente, se você pode, me fala, tá? Porque quanto mais gente tivermos, mais escolas alcançaremos. Ok? E hoje o pastor não vai chamar as crianças aqui na frente, porque a gente vai subir rapidinho. Estou com o martelo na mão, não é para bater em ninguém, mas é porque a gente vai estudar sobre a reforma protestante, né? Martinho Lutero. E a gente vai fazer aí um paralelo com o Halloween. Então, por que eu também estou dizendo isso para vocês? É importante que nós ensinemos as nossas crianças sobre essas datas. É importante a gente não apenas dizer não. Você não vai fazer Halloween. É importante você ensinar. Por que o Halloween existe e por que ele não deve participar? E o que temos em contrapartida? A reforma protestante. Então, vamos ensinar as nossas crianças isso, e eu quero que, a gente não vai estar aqui na frente hoje para receber a oração, mas eu quero que vocês continuem orando por nós, pelo trabalho que é feito lá, para que os ensinamentos alcancem os coraçõezinhos. Ok? Obrigado, e crianças que ainda estão por aqui, vão comigo. Amém. Quero convidar você, então, a se colocar de pé. Hoje você vai fazer uma retrospectiva de alguns hinos que marcaram a história da nossa igreja. Até pensando nessa ocasião da reforma, não cantaremos o Castelo Forte, porque nós cantamos outro dia, né? Mas hoje vamos cantar outros hinos que marcaram a história da igreja, a igreja com I maiúsculo, a igreja do Senhor. E não somente a nossa igreja local. E através desses cânticos, através desses hinos, na verdade, que vêm se estendendo a toda a história, muitos irmãos foram abençoados com estes hinos. Hoje nós temos a oportunidade também de sermos abençoados por eles, por estes mesmos hinos, que talvez há 100, 150, 200 anos marcam a história da igreja do Senhor. Então, quero convidar você a se colocar de pé, se você pode fazer isso, a louvar o nosso Deus de amor e de imensa bondade, que é tão presente nos nossos dias. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com alegria bem alto aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos juntos louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também exultantes cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que faz maravilhas em nosso ser Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Foi até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior.
o amor do Senhor. Das maravilhas que temos, o amor do Senhor é sempre a maior delas. A certeza de que fomos comprados por seu sangue, naquela cruz que nos salvou e nos redimiu os pecados. Ao Deus de Abraão, Deus dos antigos, a Ele que nós louvamos. Mais uma canção, quero convidar você a louvar o Senhor. Deus de Abraão, louvai, no vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Imenso é o seu poder, que terra e céu criou. Louvor minha alma vai render ao grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, e por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai morar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu Senhor tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e tenho eterna salvação com meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto irei eu ver, firmado em seu amor. Eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Que seja assim para sempre. Você possa engrandecer o seu Redentor, o nosso Salvador. Com mais uma canção, mais um hino, você vai declarar a fidelidade do Senhor. E além de cantar este hino, você também tem a rica oportunidade de declarar que nosso Deus tem sido fiel contigo. Fiel em todos os sentidos. Fiel com saúde, fiel com amor, fiel com prosperidade também. Os nossos lares têm sido cheios da presença de Deus de várias formas, eu tenho certeza disso. E uma das formas que nós podemos reconhecer o sustento de Deus tão presente, o sustento dele em nossas vidas, tão presente todos os dias. Que você possa, ao cantar este próximo hino e também trazer os seus dízimos e ofertas, refletir sobre isso, que tudo vem do Senhor. E nós apenas entregamos a Ele aquilo que vem da mão dEle para cada um de nós. É a fidelidade do Senhor presente em nosso meio. Fidelidade do Senhor presente em nossos corações. Fidelidade do Senhor para com cada um de nós. A essa fidelidade que nós cantamos e nós louvamos. Fidelidade de Deus. Então, enquanto você canta, você pode então também trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Se veio preparado para isso, faça com alegria. Faça com amor. Pensando que o nosso Deus é bom o tempo todo. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder.
Senhor, e tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Feche seus olhos e agradeça ao Senhor. Nosso Deus, nós queremos louvar o Teu nome esta manhã e declarar que Tu és fiel. O Senhor é fiel em todo o tempo, o Senhor é bom em todo o tempo com cada um de nós. Ó Deus, e nesse dia que precede um dia que marcou os nossos corações de uma forma talvez um pouco, um tanto quanto triste demais, nós queremos declarar, ó Deus, que o Senhor é fiel em todo o tempo e que o Senhor é o Deus de amor e de imensa bondade. E nesses tempos e nesses momentos nós queremos pedir ao Senhor, faz-nos enxergar a Tua fidelidade, faz-nos enxergar a Tua bondade por cada um de nós. E nós temos essa boa e rica oportunidade de refletir, ó Deus, sobre a nossa vida, refletir sobre os nossos atos, refletir sobre quem somos, sobretudo refletir sobre quem o Senhor é. E reconhecer que Tu és fiel, Senhor. Ainda que sejamos falhos, ainda que sejamos omissos por vezes, a verdade é que o Senhor está sempre conosco e o Senhor nos abandona jamais. Jamais o Senhor nos abandona. Queremos nessa manhã então louvar o Senhor e declarar isso, que Tu és fiel. Desde Abraão, desde os antigos, por toda a história o Senhor se faz presente. O Senhor se mostra fiel aos nossos, ó Deus, de maneira inconteste. E nesta manhã nós queremos declarar isso, que Tu és fiel a cada um de nós. E nós podemos ver isso por várias formas, em várias formas. Desde a criação, Senhor, desde o acordar, a saúde, o café, o bom dia que nós recebemos aqui neste lugar, nesta manhã, de cada um dos nossos irmãos, nós podemos reconhecer que Tu tens sido fiel conosco. Se estamos aqui, ó Deus, porque mais uma manhã fomos sustentados por Tua misericórdia e por Tua graça. Continue falando nos nossos corações, nos permita reconhecer a cada dia mais quão bom o Senhor é para conosco. E faça-nos, ó Deus, firmes em Tua palavra, firmes nos Teus caminhos. Não nos permita, ó Deus, desviar os nossos corações e o nosso foco do Senhor. Que possamos, ó Deus, com os olhos fitos em Ti, com os ouvidos atentos agora, ó Deus, reconhecer mais uma vez a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti por Teu sustento tão presente em todos os momentos. Nós oramos isso ao Senhor e declaramos que Tu és fiel, Senhor, fiel a mim, fiel a nós, fiel à Tua igreja, fiel ao Teu povo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Irmãos, é com muita alegria que hoje nós recebemos o nosso querido pastor Wandeci Fernandes, e ele está aqui com um propósito muito especial. Como os irmãos sabem, nosso Natal Solidário está chegando, o Natal já é no mês que vem, e essa igreja tem o privilégio de, pelo terceiro ano, poder cooperar num ministério que o pastor Wandeci tem liderado, que é levar ofertas, levar comida, doce e tudo mais. Ele vai explicar aqui direitinho, né? Ali para os pastores do Vale de Jequitinhonha e também no norte de Minas. Vale do Mucuri também, pastor? Não, Mucuri não, só os dois. Norte de Minas, Vale de Jequitinhonha. E ele, então, vai fazer uma breve apresentação também do trabalho e desafiar os irmãos, tá certo? Então, vamos ouvi-lo com muita atenção. Meus amados irmãos, graças a Deus por estar aqui com vocês novamente, viu? E antes, pastor, com a sua quiescência, de eu falar do meu projeto, eu só preciso reforçar o que eu já falei aqui nessa igreja. Como muitos que estão aqui já sabem,
eu sofri um AVC em junho passado, do ano passado. E o meu AVC, irmãos, eu fiquei sabendo depois, eu não sei se você sabe que os AVCs, eles são divididos em grau 1, 2, 3, 4 e 5. Eu dou um doce para quem acertar qual foi o meu. O 5. Você tem um doce comigo, pastor? E isso, irmãos, é quase que uma trombada de uma carreta com um fusquinha, viu? E a minha família, e se você tem uma família, louve a Deus por ela, porque eu tenho uma e louvo muito a Deus por ela. E se não fosse minha família, essa igreja e todas as igrejas que oraram por mim, eu não teria sobrevivido, irmãos. E a minha família, aos pouquinhos, vai falando para mim, sabe? Que não dá para falar tudo de uma vez só. Por exemplo, eles me falaram que eu sei que eu fiquei 27 dias em coma. Um coma absoluto. E nesse coma, obrigado, irmão. E nesse coma absoluto, eu tive, de início, uma pneumonia que os médicos controlaram até com facilidade, sabe? Lá no CTI. Eu não vi. Mas depois da pneumonia, eu tive sepsis. Sabe o que é sepsis? É uma infecção generalizada. Aonde o sangue passava, ele levava a bactéria para os meus organismos, né? E é isso que eu vim falar aqui hoje. E no auge do meu sepsis, eles chamaram a minha esposa e o meu filho Tiago, que é o meu filho mais velho, e os médicos do CTI falaram assim: olha, não tem mais nada para fazer por ele. Nós vamos dar alta para ele e levar para casa. Vocês imaginam o que eles estavam querendo dizer, né? Que tinha acabado, né? Eu ia para casa para morrer em casa. É isso que eles estavam querendo dizer. E no dia seguinte, a minha filha do meio, a Taine, foi me visitar. Aí o médico virou para ela e falou assim: quando ele estava vivo, ele era eu. Quando ele estava vivo, ele te pediu alguma coisa para fazer? Se não se pediu, é a hora de você fazer. E a Taine é uma boa filha, viu? Ela falou: não, tudo que me pediu eu fiz. E aqui estou eu, vivo. E eles achavam que eu não ia escapulir. E não ia mesmo, não, viu, irmãos? Se não fossem as orações. E por isso que eu quero agradecer todo mundo que orou e tornar a falar. Se um dia alguém na sua família, alguém aqui da igreja, ficar mal, vá lá visitar. Vá lá orar. E ore aqui na quinta-feira, na quarta, eu não sei qual que é o dia de oração. Confia em Deus, que se eu escapulir dessa, né? Então, você, algum parente seu, pode escapulir também. E eu, pastor, eu não sei se isso é heresia, viu? Mas eu fui pregar lá na Igreja do Planalto recentemente e falei para eles o seguinte: irmãos, depois que eu passei essa, eu acho que eu não vou morrer mais não. Jesus vai voltar e vai me levar, sabe? Porque eu não me vejo num caixão não, viu, irmãos? Então, Deus vai levar. E eu quero dar a mão para vocês quando eu subir, tá? Vamos subir. Irmãos, eu quero também agradecer aos irmãos, porque ano passado eu não pude ir ao norte de Minas, nem ao Vale de Jequitinhonha, mas 2 pastores foram e fizeram um trabalho por mim, sabe? Graças a Deus. E o que aconteceu? Eu tinha até quase desistido de fazer esse trabalho, porque a condição física, ano passado, não permitia mesmo. Mas como eu melhorei um pouquinho, então esse ano eu até vou, sabe, irmãos? E entre o Vale do Jequitinhonha e o norte de Minas, ida e de volta, dá 1.600 quilômetros. E Deus há de me dar força para que eu consiga fazer isso. E o que eu faço, irmãos? Eu, com a ajuda de vocês e todas as igrejas que me ajudam. Eu não sei se você sabe, mas o Vale do Jequitinhonha e o norte de Minas são as regiões mais pobres que temos no nosso estado. As pessoas são muito boas, irmãos. Se tem alguém do norte de Minas aqui, pode saber que é gente boa. Mas eles sofrem muito com a seca e a falta de emprego mesmo. E são muitas cidadezinhas pequenas, onde quem sustenta a cidade, por incrível que pareça, é a prefeitura, sabe? A prefeitura faz tudo por eles. Então, a gente vai lá e a minha intenção, quando eu comecei esse projeto, era ir na casa de cada pastor, de cada igreja,
Aí o coordenador da associação lá, muito experiente, me falou: pastor, então o senhor prepara 2 meses para viajar aqui no norte de Minas. Eu levo o senhor, mas é no mínimo 2 meses. E aí eu entendi que não tem jeito de ir de igreja, de casa em casa, sabe? Porque as distâncias são grandes. Então, a gente reúne em Montes Claros, Janaúba e no Vale do Aço, em Itaubim. E os pastores vêm. E eles vêm, irmãos, para receber as cestas que a gente levanta aqui. A gente dá também uma cesta de Natal para eles. E o que eles mais gostam, irmãos, impressionante, a gente dá um pernil da Sadia para eles. Eles ficam malucos com o pernil da Sadia. E eu até brinco com eles: não, você pode ir no açougue mesmo. Isso nada mais é do que um pernil de porco, né? Vai lá que você vai poder cear com a sua família. Mas eu não sei se você já viu como é que é o pernil da Sadia. É interessante que ele vem com uma telinha, né? Então dá uma impressão que é muito legal mesmo, sabe? Mas é mais legal do que gostoso, provavelmente dito. E é uma festa, porque eu estabeleci um critério: a gente só ajuda quem recebe 2 salários mínimos e meio, no máximo, como teto. Aí você pensa assim: puxa vida, 2 salários mínimos e meio? Mas o pastor que vive com 2 salários mínimos e meio está muito bem lá, viu, irmãos? Porque, na verdade, a média é muito mais baixa do que isso, muito mais baixa. Então, a gente leva também livros para eles. E tem um irmão que tem uma loja de sapato. Aqueles sapatos com pequenos defeitos, ele me dá também, a gente leva, sabe? E, sem querer fazer propaganda, esse ano eu estou feliz, porque eu vou conseguir levar 2 coisas. Tem um irmão, quando você vai no shopping, você já viu uma loja chamada Ponto M? Então, eles vão nos doar várias camisas para os pastores, sabe? E eu tenho, foi minha ovelha, o Anderson. E o Anderson, ele vende joias sempre preciosas. Aí eu pedi a ele, são 50 famílias que a gente atende. Eu pedi ao Emerson 50 brincos para levar para as esposas de pastor. Porque uma mulher sem brinco, né? Não é mulher, né? Então, quando eu chegar lá com camisa e brinco, eu sei que eu ganhei o ano, viu, irmãos? E se os irmãos que já nos ajudam desde o início continuar nos ajudando, é uma bênção mesmo, porque são pessoas muito simples. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, viu, irmãos? E o coordenador de lá, o irmão Joel, ele nem é pastor, mas ele dá a vida pelo norte de Minas. E é interessante que logo quando eu voltei para casa, o Joel arrancou-se lá de Montes Claros, viajou 400 quilômetros para trazer uma cesta para mim, só dos produtos do norte de Minas, sabe? Quer dizer, eu que carregava a cesta, recebia a cesta na minha casa, entendeu? E eu fiquei muito sensibilizado com o coração dele, sabe? 450 quilômetros para ir e 450 quilômetros para voltar, 900 quilômetros, irmão. Isso não é pouca coisa, não. E ele veio com alegria, com a esposa dele, por gratidão. E, irmãos, uma coisa bonita na vida é gratidão, viu? Se você quiser viver muito, seja grato. Agora, pastor Pedro cometeu um erro, me deu o microfone. Isso é um perigo. É um perigo um pastor receber o microfone, viu, irmãos? Ainda mais eu que fiquei 4 meses sem falar nada. Imagine, depois de 4 meses sem falar nada, eu tenho um microfone na mão, a Bíblia na mão, é um perigo, né? Mas eu quero deixar com os irmãos, eu não vou tomar muito tempo dos irmãos, porque agora eu descobri que os irmãos têm ceia, né? Eu quero deixar uma história impressionante das Escrituras Sagradas, sabe, irmãos? Do profeta Elias. E o profeta Elias foi uma pessoa como eu e você. Não veio de uma linhagem de profetas, não veio de uma linhagem assim, de sacerdotes, nada disso. Pelo contrário. Em 1 Reis 17, aparece ele aqui na Bíblia, num período muito difícil da história do povo de Israel. Só para você entender, o povo de Israel, ele simplesmente começou a se afastar dos caminhos do Senhor.
E Acabe era o rei da época em Israel. Ele casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. E aquela mulher atrapalhou muito Acabe, Israel, mas nos deixou algumas lições. E quando a coisa estava assim muito ruim, mas muito ruim mesmo, em 1 Reis 17, capítulo 1, se você tiver aí, versículo 1, perdão, você vai ouvir o que esse homem, que não tinha nenhum rastro assim de muita importância, nada disso, ele virou e disse assim: não haverá nem chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17. Não haverá nem chuva e nem orvalho, senão segundo a minha palavra. É o que está lá em 1 Reis 17. Queridos, essa foi a oração e a determinação do profeta Elias. Alguém podia chamar ele de doido. Ele não era conhecido, não tinha ninguém com ele, mas ele sentiu da parte de Deus que a situação estava tão difícil ali em Israel, que ele disse: não haverá nem chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. E eu não sei se você sabe que o orvalho é tão importante quanto a chuva. Que todo dia, à noite, quando o dia está amanhecendo, você vai ver lá no jardim da sua casa, em qualquer lugar, está úmido. É o orvalho, sabe? O orvalho vem todo dia. A chuva é de quando em quando, mas o orvalho não. O orvalho, ele vem todo dia. E ai de nós se não viesse o orvalho. E ele foi assim determinado: não haverá nem chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. E durante 3 anos e meio, irmãos, não houve nem chuva nem orvalho mesmo entre o povo. Isso gerou numa região agrícola um caos, um verdadeiro caos. E o que acontece, irmãos? E o pessoal sabia que aquele caos estava acontecendo pelaquela oração do profeta Elias. E por mais, e havia os profetas de Baal, que por mais que eles quisessem fazer orações, a oração deles não chegava nem no teto, lá do palácio. E ficou uma situação difícil. E Elias teve de sair dali, e o Senhor o conduziu até a beira de um rio. E lá na beira do rio havia água, que era uma coisa preciosíssima, né? E havia também, sabe o quê? Alimento que era trazido para ele todos os dias. E lá Elias ficou tranquilo. Enquanto a oração dele estava fazendo efeito lá em Israel, ele estava muito tranquilo na beira de um rio, se alimentando e tomando água, né? E assim foi, viu, irmãos? Até aquele riachozinho ali secou também. E depois você pode chegar em casa, vai lendo. Secou, e o Senhor diz a Elias para que ele fosse à casa de uma viúva, que ali, aquela viúva ali ia recebê-lo e ia dar alimento para ele. E ele deixa ali aquela vida dele que estava tão tranquila e vai para a casa de uma viúva. Lá chegando, irmãos, ele encontra a viúva. Numa primeira leitura, a gente pensa que Elias era até um profeta meio folgado, né? Que ele pediu água e pediu alimento para a viúva. E não é que ele era folgado, não. É porque Deus ordenou que ele fosse. E ele foi. E chegou lá, o que é bonito é que a viúva deu tudo que tinha, viu, irmãos? Último bolo que ela tinha, deu água para ele, deu tudo para ele. E ele, sensibilizado com aquela fé daquela mulher, aquela determinação daquela mulher, ele ora a Deus novamente para que o óleo, a farinha dela, pudesse se multiplicar. E foi isso que aconteceu, viu, irmãos? E aquela mulher ficou realmente abismada de ver o quanto que Deus estava abençoando ela no meio daquela fome toda, aquela confusão toda. E Elias sustentou aquela mulher ali. Só que irmãos, eu costumo dizer que a vida nunca é fácil, sabe? Nunca pense que a vida é fácil, porque não.
aquela viúva tinha recebido aquela bênção sem par, naquele momento. Porém, ela perdeu, talvez o que foi mais precioso na vida dela, que ela já era viúva, já tinha perdido o esposo, e agora o filho dela morre, de uma causa que nós não sabemos qual é a causa, mas sabemos que ele morreu. E a mulher ficou triste, e não é para menos. Uma viúva e sem um único filho é para desesperar, né? E não é que o profeta foi lá e ressuscitou aquele menino e o entregou à sua mãe novamente? Vai somando em todo o poder desse que Deus estava dando àquele homem, Elias. Daqui a um pouquinho vocês vão saber por quê. E depois disso, o que acontece? O rei manda Elias ir até a sua presença. E Elias foi. Eu acho que eu não iria, não. Se eu causei um problema daquele todo, eu ainda vou na frente do rei, mas ele foi. E Elias era daqueles camaradas assim, desafiador. E houve um desafio, irmãos, que aquele que fosse até o monte e oferecesse um sacrifício e viesse fogo do céu, era considerado um profeta de verdade. E Elias topou isso, irmãos. E vieram 450 profetas de Baal. E, irmãos, aquele pessoal gritou, fez até onde não podia mais. E nada de descer fogo do céu. E Elias era assim, aquele camarada que gostava de causar mesmo, como diríamos hoje. O desafio era descer fogo do céu para consumir ali o holocausto. Sabe o que ele fez? Ele manda fazer uma canaleta de água para molhar todo o altar. E, irmãos, pegar fogo em madeira para fazer um churrasco na sua casa já é difícil, né? Agora imagina cair fogo do céu. E para pegar fogo numa madeira molhada. E foi isso que aconteceu, irmãos. Veio fogo do céu. E a Bíblia usa uma expressão assim meio estranha. Diz que o fogo do céu lambeu a água, sabe? E pegou fogo. E outro negócio assim meio estranho, que a gente não está acostumado, né? Na verdade, Elias ainda eliminou os 450 profetas de Baal e 450 outros profetas. Vocês estão guardando a história desse homem? Ele não haverá nem chuva, nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Ele é alimentado por Deus. Ele ressuscita uma criança. Ele multiplica a farinha e o azeite de uma viúva. Ele pede fogo do céu e veio fogo do céu. Ele destrói 450 profetas de Baal. E nisso, irmãos, Jezabel, aquela mulher terrível lá, recebeu essa notícia, ela ficou desesperada. Ela foi enraivecida mesmo. E sabe o que ela fez? Ela mandou um recado para Elias, que daí a 24 horas, tudo que aconteceu com os profetas dela, iriam acontecer com ele, profeta. E sabe o que ele fez, irmãos? Ele se abalou nesse momento. Ele se abalou, se sentiu frágil e entrou numa caverna. Aí vai uma coisa, meu amigo Dilei, meu amigo Gustavo, que está ali, e tantos outros que eu posso falar, o Dudu, até o pastor. Se uma mulher mandar um recado para você, é melhor acertar, viu? Porque a palavra de uma mulher é fogo, viu? É fogo mesmo. Mas não é isso não, é só para acordar vocês. Na verdade, Elias estava já estressado, sabe? E ele não aguentava mais tanta luta, tanto desafio. E ele realmente, ficou com medo daquele recadinho, viu? E entrou numa caverna e ficou
ali deprimido. E eu quero dizer para os irmãos que a depressão hoje já é classificado como doença. Mas nem sempre foi assim, sabe? Às vezes a gente estava deprimido quando era mais novo e nem sabia que estava deprimido, né? Mas hoje não, ela é classificada como depressão e tem cura, viu, irmãos? E, é lógico, tem tratamento e tem cura. Então, se você está se deprimindo por qualquer coisa, saiba que o profeta Elias se deprimiu. Isso é sério. Por tanta luta. A luta da vida nos leva a gente sentir depressão mesmo, sabe? E a luta da vida, ela tem de ser dividida. Por isso que a gente tem família. Por isso que a gente tem igreja, para dividir as nossas lutas. Porque sozinho a gente não alcança a vitória não, viu, irmãos? Você pode ter o melhor salário dessa igreja, você pode ter não sei quantos cursos, você pode ser quantos doutorados você possa vir a concluir na sua vida, mas sozinho você não faz absolutamente nada. A gente precisa sempre ter alguém perto da gente, para a gente dividir as nossas lutas, as nossas alegrias, as nossas vitórias e as nossas derrotas. Tá? Voltando um pouquinho lá atrás ainda, saindo aqui do profeta, quando eu tive doente, irmãos, eu tive 27 dias em coma absoluto. Não sei nada que aconteceu nesses dias. Mas nesses 27 dias, irmãos, a minha esposa, ela foi me visitar. E todos os dias ela me visitava. E eu não sabia que ela estava visitando, mas eu sabia. Ela ia, lia a Bíblia para mim, orava, cantava e chorava. 27 dias assim. E aí Deus ouviu o clamor, sabe? Ouviu as lágrimas dela. Então, nessa vida, a gente tem de aprender a ler de fato a Bíblia, a orar ao Senhor e descer as lágrimas, sabe, irmãos? Diante do Senhor. Seja qual for a luta que você estiver passando, mas coloque no coração do nosso Deus. Nós vamos celebrar a ceia aqui agora. E a ceia nada mais é do que as lágrimas de Jesus, por mim e por você. E se você quiser nos ajudar lá nessa campanha dos pastores do Norte de Minas e Vale de Jequitinhonha, você pode. Eu não tenho comprado mais a cesta aqui em Belo Horizonte, porque dá muito trabalho levar, sabe? Então, o Joel, que é o coordenador lá, ele compra para a gente lá em Montes Claros, e todas as grandes redes que tem aqui em Belo Horizonte, tem em Montes Claros. Então, fica mais fácil assim. Eu passo toda a verba para ele, ele compra, e a gente faz aquela campanha. Irmãos, quem trabalha numa empresa aqui, sabe que quando chega essa época do ano, as empresas dão uma festa de Natal, né? E se fica se esperando na empresa qual é a festa desse ano. A mesma coisa são os pastores lá. Eles ficam esperando que a gente chegue para entregar para eles as cestas, o pernil, e a gente também paga um jantar para eles, e é uma felicidade total, viu, irmãos? A churrascaria, entre aspas, que a gente leva a eles, é menor do que esse salão aqui, mas eles ficam numa felicidade, porque estão ali, eles não têm esse acesso, né? Quem ganha 2,5 salários não tem acesso a comer fora. Isso é luxo, é um luxo. Então, a gente leva eles para comer fora. E esse ano, a gente quer levar ainda camisa e brinco. E eu vou fotografar e mandar para vocês. Quando vocês verem as irmãs lá com brinco, saiba que aquilo é uma oferta. E saiba o quanto elas, certamente, eu sei que vão ficar felizes. Porque se o pastor do Norte de Minas é alguém que não tem assim tanta relacionamento assim social, econômico, financeiro, imagina as esposas, né? Elas que ficam quietinhas mesmo em casa, simplesmente fazendo, entre aspas, o ofício de mulher. E aí a gente vai levar esse ano um brinco para ela. Pode parecer pouco para você, mas eu nem levei, nunca levei, vai ser a primeira vez que eu vou levar. Eu tenho certeza que vai ser uma alegria muito grande. Que Deus abençoe vocês
E os maridos não ficam bravos comigo, não, viu? Mas quando a sua esposa mandar um recado, é melhor atender.